E aí, pessoas, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, onde você estiver nesse nosso mundo aí, tranquilo? Tudo beleza? Ó, antes de qualquer coisa, antes de eu começar aqui o assunto aqui, curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal e comenta, beleza? Ó, hoje eu queria falar desse livro para mim fantástico, extraordinário, do Gurdjieff. Já ouviu falar nesse indivíduo? Era, cara, um mestre, vou dizer assim, um homem que lá nos anos 20 do século, dos anos 20 do século 20, né, que nós estamos no século 21, era considerado um mestre, um guru de tantos que apareceram depois dele, que nós tivemos contato aí. Até muitos chamam assim, o Jim Jones, não sei o que. O Jim Jones não tem nada a ver com isso aqui não, viu? Não tem nada a ver com isso aqui não. É um homem que buscou a sabedoria, que buscou o conhecimento, buscou formas de entender esse nosso mundo, esse nosso universo, a antiguidade dos nossos antepassados, aquilo que está além do que conhecemos desses últimos 6.000 anos aí de civilização, né, ocidental e até oriental. Então é isso, basicamente é isso. O Gurdjieff tem muitos detratores, né? Ele é um filhote do século XIX e do século XX, do início do século XX, onde tinha lá a questão da Madame Blavatsky, a teosofia, mas só que diferente, por exemplo, da Blavatsky, que era inglesa, né? Inglesa, se eu não estou enganado, agora me fugiu agora a cabeça. Ele era armênio russo. Filho de uma época, filho de um tempo, filho de um conhecimento que vem do passado, que vem de muito longe, que vem de muitas eras antigas, vem dos derviches, vem de sábios que nos deixaram no boca a boca, entendeu? Oriental, né? No boca a boca, na conversa, no papo, muita coisa que foi passada de pai para filho, até chegar o filho do Gurdjieff, até chegar o Gurdjieff e praticamente morrer com ele, porque até onde eu sei, ele não deixou filhos, mas deixou uma obra com muitos livros, muito material bom, e esse aqui. Resumidamente, eu posso dizer que o Gurdjieff, nesse livreto aqui, da editora Pensamento, de 1980, ele diz o seguinte: ele quer prestar uma homenagem a pessoas que fizeram a ele ser o que ele era, né? O pai, principalmente, o pai que era o homem do passado, esse armênio, né, do passado, um homem que tinha um conhecimento antiquíssimo, conhecimento de coisas que se perderam ao longo do tempo. O pai, uma figura filho armênio, pai armênio, filho armênio, tem algo ali naquele local que vinha de milênios, histórias, contos, narrativas que vinham do passado, e o Gurdjieff pegou isso para ele. Então o pai praticamente é a primeira pessoa que ele cita no livro como a mais forte influência que foi a ele. Ele não chega nem a citar a mãe, entendeu? Mas o pai era a figura proeminente. O pai era a figura básica ali. O pai com sua narrativa de pequenas frases que vem do tempo antigo. A música antiga, entendeu? Tudo isso vem criando na alma desse homem um mistério. Um mistério. Ele vai citar um padre que foi o educador dele, o segundo sujeito que influenciou, um padre que passou muitas lições, ensinou ele grandes lições, por exemplo, de teor religioso, de fundo religioso. Tem amigos que apareceram para ele ao decorrer da vida dele, da adolescência,
Então ele vai colocando o nome dessas pessoas e vai prestando homenagem a alguns, por exemplo, que inclusive na época que ele escreveu o livro já não estavam mais vivos. São figuras que ele coloca como importantes. Né? Tá aí. Ao ponto que eu quero chegar, entendeu? Quando eu comecei a ler o livro, essas coisas elas não me impressionaram tanto. Médio. A história do pai eu até achei interessante. O pai é algo central, tal, e tinha essas coisas dos antigos, aquela coisa toda, bababá. O pai era... Mas quando começou a vir os outros, assim, particularmente para mim, a leitura ela começou a se tornar desinteressante, assim. Assim, o primeiro momento que eu pensei do livro, é algo assim como se fosse a teosofia da Madame Blavatsky. Assim, porque a doutrina secreta, aquela coisa assim dos armênios com conhecimento antiquíssimo, todo esse tipo de situação que me fazia, né, crer, me fazia pensar que ele ia liberar muitos conhecimentos ocultos, muita coisa, né, da antiguidade. Mas isso no frigir dos ovos, na leitura, não foi aparecendo. Isso foi meio que me desanimando, né? Eu olhava tal, o livro tem 150 páginas para ler, não sei o que. Eu não sei, eu pensava assim comigo assim, cara, eu ainda tinha a questão do Olavo, né? O Olavo ele escreveu sobre o Gurdjieff nesse livro aqui, pelo menos umas 4 vezes ele cita o Gurdjieff. E eu não estava muito assim, quando eu vi o que o Olavo tinha falado no Jardim das Aflições, né? No Jardim das Aflições, sobre o Gurdjieff e tal, ele até chega a dizer que o Gurdjieff não é um charlatão. Ele até chega a falar que ele não é um charlatão, igual muitos gurus aí, né, vieram ao longo do século XX e tal. Mas ele diz que o Gurdjieff, por exemplo, o sentimento dele que ele tem com relação ao Ocidente era tão cômico, porque eles nos consideram, o Gurdjieff e o oriental, ele tem uma tendência a considerar o ocidental um bobalhão, né? Com esse cientificismo, com essas doutrinas vãs. Eles não menosprezam, Gurdjieff, por exemplo, não menospreza o cristianismo, mas ele vê o ocidental como um ser degenerado, decadente, né? E inclusive nos trabalhos dele, o Olavo até chega a falar que o Gurdjieff ele coloca algo diante de um babaquara ocidental, marxista, um pensador intelectual ocidental, tal. Ele coloca algo e aí o ocidental morde aquela isca e depois ele vem com outra ideia e coloca o intelectual marxista, seja lá o que for, por exemplo, no chinelo, demonstrando que aquela coisa que ele tinha colocado de primeira vez era algo assim, ó. Aí o ocidental fica de 4, né? Fica caído pelo conhecimento, pela inteligência, tudo aquilo que o ocidental tem com relação às filosofias orientais, né? Como os ingleses com relação ao budismo, o orientalismo, né? O chamado orientalismo. Então tem isso. O livro, de repente, ele quer vender uma ideia de antiguidade, uma ideia de conhecimento antigo. Tem um ocidental aqui chamado Príncipe Yuri Lubodensky, que tem no filme de 1979, que depois eu vou colocar o link nos comentários, tá, para quem quiser assistir. É o Encontro com Homens Notáveis, um filme do inglês. E nesse livro aqui tem o russo, que ele encontra o Gurdjieff. Inclusive o Gurdjieff coloca ele como um homem notável, né, um homem que trouxe para ele uma sabedoria, um conhecimento, que no filme, inclusive, ele vai se internar lá no mosteiro, lá pelos lados do Tibete, porque em 1920, se eu não estou enganado, o Tibete ainda era algo que não podia ser, né? Não podia ser, como é que eu diria? Ele não pode ser, o lugar não pode ser, você não pode chegar lá. Isso só foi, acho que só um alemão na década de 40, os anos 50, tem um filme, 7 anos no Tibete. No filme 7 anos no Tibete,
até conta a história desse que vai o cara lá, o alemão vai lá e passa uns 7 anos, né, junto com o Dalai Lama, aquela coisa toda, patatá. Mas exatamente isso. Aí esse amigo, esse russo, fica impressionado com o Gurdjieff. E eles tomam uma amizade muito grande e tal. Esse amigo tinha passado por problemas da morte da mulher, então ele estava muito perdido, muito perdido, e ele acaba tentando procurar alguma coisa das filosofias orientais, como não é o inglês, o russo, tá? Como todo ocidental, ele vai atrás de muitas coisas antigas, muito pensamento antigo. E acontece isso, eles vão se encontrando, ele vai encontrando com pessoas, vai encontrando algumas pessoas, por exemplo, morrem, vai passando experiências, e ele vai adquirindo esse cabedal de informações que é estranho, é algo estranho ao ocidental, entendeu? A nós, né? No meu caso, no meu caso aqui, há um estranhamento, né? Do que é oriental. Eu que já dei uma estudada boa, por exemplo, em questões budistas, já li muita coisa da Madame Blavatsky, mas eu nunca cheguei na essência. Por exemplo, eu já cheguei na essência do que é o cristianismo, mas eu nunca consegui chegar na essência, como bom ocidental que sou, né? Devorador de coisas ocidentais, a literatura, tudo que o Ocidente pode oferecer para a gente, nossa música, esses conhecimentos são passados e nós temos acesso assim aos poucos a eles, assim, a algumas coisas, tal, entendeu? Uma certa melancolia, entendeu? Eu não sei se eu compreendi o livro, não sei se o Gurdjieff às vezes me pareceu raso, mas não sei se é raso de propósito. Não sei se é raso de propósito, não sei. Não tem como dizer, entendeu? Se ele realmente colocou as coisas aqui como uma mensagem subliminar, e a partir dessa mensagem subliminar, nós, né, incapazes de compreendermos o que o oriental armênio quer dizer na real, a gente às vezes passa batido muita coisa, não sei. Olha só essa crítica aqui, olha essa crítica que o Gurdjieff faz ao nosso modo de viver ocidental. Entendeu? Eu realmente fiquei assim melancólico com isso aqui. Entendeu? Não sei. Mas eu não caí na. Mas é bom eu dizer que eu não caí no que o Olavo diz, que o ocidental ele tende a diante da falta de religião, da falta de religião nenhuma, porque no fundo eu sou cristão. Ele acaba caindo no conto dos gurus, né? Olha aqui isso aqui, ó. Olha que interessante aqui. Ai. A maior parte das pessoas na Europa e na América faz uma ideia da Ásia como sendo um continente de tamanho determinado, nos confins da Europa, habitado por povos que vivem em estado selvagem, ou no melhor dos casos, semi-selvagens, que foram ali parar por acaso. O orientalismo europeu, diante daquilo que eles não compreendem, eles tentam absorver muito dessas informações que os antigos, né, os antigos deixaram lá, e essas pessoas esses orientalistas tendem a ver a África, o Oriente, como algo, né, superestimado muitas vezes, assim, com ideias das quais eles não compreendem, muito antigo, muito no tempo, no espaço, entendeu? Lá, com seus papiros antigos, com suas comunidades esotéricas, com seu mundo de tibetanos, com aqueles homens de laranja, o Hare Krishna, a Índia, tudo isso embolado
como é que é, nos clichês que o europeu, né, ele tende a colocar ali. Olha aqui, ele continua. A ideia que tem de sua extensão das mais vagas comparam facilmente esses territórios com os países europeus e nem sequer suspeito que o continente da Ásia é tão vasto que poderia conter várias Europas e que abriga comunidades importantes das quais não só os europeus como os próprios asiáticos nunca ouviram falar. Ai, meu Deus. Tá preparado? Você aí tá preparado porque é antigo? Pelo que a gente não conhece? A gente não sabe? Você tá sabendo? Nós somos muito antigos. Muito. E é mais ou menos esse pensamento. É isso que eu tirei da experiência de ler esse livro. Entendeu? Não, posso dizer assim, você que não é um livro difícil de ser encontrado, não. Se você for em sebos, você vai bater de cara com ele e ele tem uma obra vasta. Quando eu percorri os sebos com curiosidade sobre esse Gurdjieff, eu encontrei vários outros dele, inclusive muito material em espanhol. Muita coisa que eu particularmente pretendo ler no futuro. Mas, assim, o filme eu gostei, a leitura me deixou mais pontos de interrogação do que esclarecimento. A sensação que eu tive é de que, como eu disse, assim, eles mais deixaram perguntas do que respostas. Uma sensação que eu tenho do passado mesmo, de que os caras eles sabem muito mais do que a gente sequer pensa. Assim, tem as pessoas que são o oriental, que é ocidentalizado, né? Dentro de um processo de ocidentalização, eles meio que se venderam a um sistema, que é o próprio modo de vida, o modo de vida do ocidental. Computador pra caramba, celular, como na questão dos japoneses, né? Que o japonês ele tem uma história de milênios, mas por conta de lutas e batalhas com o ocidental, na Segunda Guerra Mundial, etc., muito da essência do japonês meio que se perdeu. E assim, se perde, eu não sei como é que esse pessoal faz para recuperar, se é que vai recuperar alguma vez na vida. Se é que vai acontecer isso. É melancólico. Melancólico isso. Olha só, então é isso. Se você tiver curiosidade, você pode encontrar isso aqui em sebo. Faz a experiência. Pega o filme, tá? Eu vou inclusive deixar o link, como eu já falei. Pega o filme, dá uma conferida. É um filme muito interessante. E assim, é a visão do inglês, né? Claro. Peter Brook, se eu não estou enganado, que é o diretor, o Peter Brook. Pega o filme, dá uma conferida. E se você tiver curiosidade de achar Gurdjieff, se tiver curiosidade de encontrar, tiver a mesma curiosidade que eu tive de pegar e ler, entendeu? Talvez a leitura talvez vá ser diferente para você, mais diferente para você do que para mim, né, propriamente dito. Você vai ter uma experiência talvez interessante de compreensão sobre o mundo, entendeu? Sobre o que esse mundo nos reserva, porque para muitas pessoas, muitos pensadores, há um mundo de informação, um mundo de não saber que está aí ao nosso redor. E assim, talvez você consiga, quem sabe, você vai ter uma visão do que é isso aqui diferente da minha. Você vai ter uma visão bem diferente. Talvez você consiga entender algumas coisas que eu meio que, né, não vou dizer que passou batido,
mas que eu não tive assim a compreensão. Talvez um dia, quando eu tiver lá com os meus 80 anos, quando eu tiver lá com os meus 70, 80 anos, eu vou olhar por exemplo, posso olhar para esse vídeo, né? Provavelmente lá quando tiver com os meus 70 anos, e vou entender mais, vou compreender mais, entender mais o que foi isso aqui. Olha só isso aqui, eu tô quase concluindo para não deixar esse vídeo muito comprido, mas olha essa passagemzinha aqui, interessante, ó. Olha as peguinhas, olha as peguinhas. Estava interessado principalmente na antiga literatura armênia e tinha conseguido um grande número de obras nos mesmos sebos que eu. Pogossian e eu chegamos à conclusão bem firme de que havia realmente alguma coisa da qual os homens antigamente tinham tido conhecimento, mas que esse conhecimento estava hoje em dia completamente esquecido. Tínhamos perdido qualquer esperança de encontrar na ciência exata contemporânea, e em geral nos livros e nos homens contemporâneos, o mínimo sinal que pudesse orientar-nos para esse conhecimento, e dedicávamos toda a atenção à literatura antiga. Tendo tido a sorte de encontrar um lote de velhos livros armênios, nosso interesse concentrou-se neles e decidimos ir a Alexandrópolis buscar um lugar isolado onde pudéssemos consagrar-nos inteiramente a seu estudo. Uma vez em Alexandrópolis, escolhemos com essa intenção as ruínas solitárias da antiga capital da Armênia, Ani, a 50 quilômetros da cidade. Construímos uma cabana sobre as próprias ruínas e ali vivemos indo nos reabastecer com os pastores ou nas aldeias vizinhas. Ani tornou-se a capital dos reis da Armênia, da dinastia dos Bagrátidas, no ano de 962 e foi conquistada em 1446 pelo imperador de Bizâncio. Nessa época, já tinha o nome de Cidade das Mil Igrejas. Depois, os seldjúcidas apossaram-se dela. De 1125 a 1209, caiu por 5 vezes nas mãos dos georgianos antes de ser tomada pelos mongóis. Em 1313, foi completamente destruída por um terremoto. Entre as ruínas encontram-se, entre outros, os restos da Igreja dos Patriarcas, terminada em 1010. De 2 igrejas do século XI, bem como de uma igreja que foi terminada em 1215. A essa altura não poderia passar em silêncio um fato que talvez não seja desprovido de interesse para alguns leitores. Os dados históricos que acabo de dar sobre a antiga capital da Armênia, Ani, são os primeiros e espero os últimos que peçam emprestado aos conhecimentos oficiais admitidos sobre a Terra, ou seja, é de fato a primeira vez que desde o início de minha atividade literária que recorro ao dicionário enciclopédico. Aí ele vai contar uma lenda aqui, que é da cidade, que você tiver curiosidade, vá lá. Eu não vou dar o spoiler, vale a pena pra caramba você ler isso aqui. Gurdjieff, Encontro com Homens Notáveis, livro estranho, tá? Livro esquisito, estranho, mas vale a pena ser lido, beleza? Ó, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, beleza, gente? Ó, foi um prazer, viu? E comenta, tá? Valeu. Até a próxima. Tchau.